Poderia ficar naquela guarda, queria que eu fizesse, né? Eu falei pra ele se conseguir um dia só, ele topou. E aí eu vou ficar segunda-feira a dia no hospital de campanha. É isso, se a Carol quiser ir comigo, cara, é uma combinação, né? Então a gente tem que até explicar pra ela as questões de paramentação e tudo. E agora vai ver um universo. Opa! Consegue me ouvir bem? Me ouve bem? Agora sim! Desculpa a demora, cara, porque tá uma loucura aqui. Família e tudo, a outra atrasou um pouco, aí eu atrasei. Desculpa mesmo. Isso, tranquilo. Deixa eu abrir a janela aqui para ficar mais claro. Tô vendo um cachorrinho aí, hein? Tô vendo um cachorrinho aí, hein? Tem um doguinho de 3 meses. E aí, tá tendo uma ótima companhia na pandemia, né? Tá. Tá dando um trabalhinho. Tudo bom? Boa tarde. Eu já tive 7 ao mesmo tempo. Nossa! A gente recebeu um doado igualzinho a ele, e aí uma conhecida da minha mãe foi internada no Pinel com problemas psicológicos. Ela tinha 6. Era Gucci, Prada, Versace, Vuitton. Só os nomes. Só nome, né? Aí tinha de tudo quanto é cor e a gente arrumou os donos. Então, assim, eu tenho um conhecimento vasto com a raça, que eu já tive 2 da raça que foram doados pra gente também, de canil. E esses daí que moraram comigo um bom tempo. Então, conta pra mim como é que tá a rotina aí, as principais dúvidas, como é que tá indo. Até que tá bem, ele não é muito de fazer sujeira e tal. Ele já veio treinado para fazer cocô e xixi no tapete. Isso é então, essa etapa a gente não precisou passar com ele. Ele faz certinho. Agora, uma coisa que ele faz muito, ele parece um aspirador de pó. Tudo que tá no chão, poeira, resto de comida, ele parece uma vassoura. E isso é horrível, né? O que acontece? A minha cadela tem um comportamento muito parecido com isso. A Aninha aqui. Tinha, né? Que agora está um pouco mais controlado. Quando a gente fala de filhote, a gente sempre tem que se preocupar muito com um controle do ambiente. O que é isso? Quando a gente não pode ter muita supervisão, que é normal, tá? Não estou falando que vocês estão errados, não. É normal. Às vezes a gente tem que trabalhar, fazer coisas, fazer comida e tal. Igual agora, eu fui lá almoçar, a mulher estava fazendo comida, a Aninha estava na sala. É muito importante a gente conseguir controlar o ambiente, né? Evitar que esse animal, eu sempre falo que quanto menor a área, menor o desastre. Evitar que esse animal fique num ambiente que ele possa catar essas coisas e, ao mesmo tempo, a gente dá uma exagerada nos treinos de caminha, exagerado, e, ao mesmo tempo, manter sempre uma rotação desses brinquedos, igual ele estava com o ossinho agora na boca. Por quê? Uhum. Boca cheia não pega besteira. Então, assim, por que a caminha? Eu quero primeiro que ele entenda que a caminha é realmente o ponto de referência dele. Ele tem que ter um imã para a caminha, ele tem que olhar para a caminha, correr para a caminha em qualquer momento, que ele entende que ali ele só recebe benefício, coisas boas. E eu quero que ele consiga estar sempre trabalhando esses dentinhos que estão sendo trocados agora em fase de troca, sempre com alguma coisa, mas durante longos períodos. Então, por exemplo, um ossinho desse. Perdigão, ele já não está indo mais no osso. Molha lá no caldinho de frango, bota na geladeira, deixa dar uma secada e bota para ele. Ele vai focar naquilo. Né? Porque, tirando isso, quando a gente está perto, realmente a gente tem que repreender vocalmente. Não tem jeito. Não, sai. Não. Porque é natural do cão farejar. É natural do cão pegar as coisas. Né? Então, assim, o que acontece com a Aninha, por exemplo, agora, eu estava na cozinha, estava almoçando na cozinha. Ela fica debaixo da cadeira da minha filha esperando cair um pingo de arroz. Aqui é assim. Às vezes o que eu faço? Ao invés dela
comer junto com a gente, eu deixo ela na sala, na caminha dela. Às vezes eu tomo banho na sala, ela tá na cozinha, mas na maioria das vezes ela tá junto e na maioria das vezes ela tá com algum brinquedo. Então eu falo, Ana Maria, caminha, ela deita lá. E ela não pede comida. Essa é uma vantagem muito grande, ela não pede. Mas se a minha filha levantar para botar o prato na cozinha e tiver arroz no chão, o arroz não vai ficar mais lá, né? E aí, na minha presença, ela não pega. Pelo condicionamento e repetição de para, não, cai, ela olha para mim e olha pro negócio. Olha para mim e olha pro negócio. E aí ela não pega. Então, por isso, o controle do ambiente, quando a gente não pode dar atenção, é de extrema importância. É igual quando você tem um menino pequeno, igual a minha filha. Quando ela começou a engatinhar, eu botei uma porta de criança no quarto dela. Porque eu não queria que ela chegasse na sala, metesse a mão nas garrafas de vidro, no home, nessas coisas todas. E eu também tinha uma segunda porta de criança na entrada do meu quarto de empregada, porque lá ficavam os materiais de limpeza. E tinha as travas na gaveta e das facas. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Para ele estar com a gente num ambiente, a gente cozinhando, o nível de treinamento dele tem que estar sempre mais alto, ele tem que estar com alguma coisa para ele ficar entretido e não querer caçar tudo, ou simplesmente ele não tem que estar ali. Uhum. Porque também fica chato. Para, chega, não, para, chega, não, para, chega. O nome do cachorro muda, vira não, para, chega. Cacete, caçando. Hoje, quando eu tava varrendo, ele fica cheirando a pá, cheirando a poeira. Isso não é benefício. Ele te acompanhar nesse serviço doméstico realmente não vai trazer nenhum tipo de benefício físico ou psicológico para ele. Pelo contrário, ele ficar separado nesses momentos vai ajudar ele a ter uma saúde mental quando você voltar a trabalhar. Então, a gente acaba tendo funcionalidade para ele ficar sozinho. É isso que a gente esquece um pouco, entendeu, Murilo? A gente se pega porque, assim, é fofo, é bonitinho, a gente está em casa. E, como você falou, assim, ele não tem tantos problemas de comportamento, ele não te dá tanto trabalho. Então, é natural que ele passe mais tempo junto com você. Mas, por exemplo, aqui em casa, eu agora adotei essa rotina, né? Estou fazendo um monte de consultoria online e presencial também. Provavelmente eu vou voltar a fazer mais consultorias. Quando acabar isso tudo, eu vou continuar nessa vibe da online. Até porque eu estou produzindo, todo mundo vendo o que eu estou fazendo, muita gente vai querer que eu faça para elas, né? É uma coisa que eu disseminei muito pouco para mim. A Aninha não faz consultoria comigo aqui. De vez em quando minha filha vem aqui, dá um beijo, a Aninha entra, faz festa de mim. Porque senão eu vou oferecer para ela uma rotina que eu não posso cumprir. E aí eu vou ter um problema. Já teve várias lives que eu fiz com ela, que minha esposa estava viajando, estava na casa da minha sogra, eu fiz ela no meu colo, tudo bem. Mas eu não gosto de adotar nada de forma padrão, entendeu? Uhum. Então, assim, vou varrer os quartos, vou varrer o quarto, corredor e sala. Vou falar o que o Perdigão falou, vou usar esse tempo de arrumar a minha casa para estimular a independência do nosso pequeno. Ele fica na cozinha. Vai limpar a cozinha, ele está na sala. Porque você facilita a inserção desses momentos de independência e você diminui o hábito de comer as poeiras e as coisas todas, diminui a carga negativa que seu animal ganha. Em vez de você ficar, não, para, chega, não, para, chega. Todo mundo sai ganhando. Ele fica mais independente, você faz a limpeza da sua casa de forma mais tranquila, a gente diminui um hábito ruim que ele está desenvolvendo, tudo de uma forma sem punição. Então, assim, porque às vezes a pessoa me fala, pô, meu cachorro corre atrás do pano, não sei o que lá, eu vejo um monte de adestradores resolvendo isso, senta, caminha, a gente resolve. Mas eu falo com a pessoa, pô, não pode o cachorro ficar num outro quarto quando você está passando pano na casa? Por exemplo, tá tendo faxina aqui em casa. Pô, desde antes da pandemia eu já estava sem empregada. Minha empregada engravidou e saiu, já deve ter uns 2 meses e meio. E aí a minha mulher se virando, ajudando aqui, e aí veio uma pessoa para ajudar, a menina tá fazendo faxina. A minha filha tá na sala, as duas, canina e humana, e ela tá limpando o quarto da minha filha. As minhas filhas precisam estar no pé da faxineira?
falando assim, você fica claro para você, mas às vezes a gente se culpa por achar que é uma obrigação. É uma obrigação o cachorro estar colado com a gente o dia todo. E se você for analisar como era quando a gente era criança, que os cachorros ficavam no lado de fora da casa, ficavam no quintal, na varanda, não era assim a vida. E eles não eram chateados, nem frustrados, nem putos com a gente. Eles viviam super bem. Então, as pessoas... Foi seguindo dessa forma que eu fui pensando. É claro que se você quiser limpar a sua casa e exagerar no comando de caminho, fazer um fica na caminha, ele vai ficar? Vai, se você se dedicar, com certeza. Mas ele está com 3 meses. Ele está aprendendo. 3 meses, o comando de fica é um comando difícil, porque o filhote ele é animado, ele é carente, ele é brincalhão, ele não tem uma maturidade ainda de estar extremamente equilibrado, sabe? Calminho. Não é normal, só que ele está com fome. Ih! Meu irmão. Eu chamo ele de bebê alive. Se não pega, ele chora. Se ele quer subir no sofá, ele chora. Aí... Mas vai me contando aí, tirando dessa questão da faxina aí de aspirar os potes, que eu acho que eu expliquei. Outra coisa, Berdiga, ela tem um Shih Tzu na casa dela. E agora faz 20 dias que ele tomou a V10, a terceira dose. E a gente já pode pôr ele junto. Só que ela tem muito medo dele. Ela tem muito medo dele e a gente tá com medo. Ela começa a se tremer toda e tal, e a gente tá com medo de como fazer a inserção do um. De como colocar os dois juntos. A Shih Tzu tem medo? Tem, muito medo dele. Tá, então vamos lá. Primeiro ponto. Pequenininho na coleira. Ele na coleira. Por quê? Como é que funciona isso? A Shih Tzu não foi preparada para receber um irmão canino. Ela tem 9 meses, tá? 7. 7. Não foi preparada, né? Já está aí há 5 meses vivendo o amor da vida dela, amor, colinha, amor, minha filha, filho. O fato de você entrar com outro cachorro, naturalmente gera ciúmes, né? Porque os cães brigam por comida, brinquedo, ciúmes, privilégios diferentes, hormônios, falta de gasto de energia e falta de liderança. Então, assim, e variação de gradiente de energia. Hoje, o pequenininho tem mais energia do que ela. E qual seria o normal? Você soltar ele num ambiente fechado, eles dois com vocês presentes, ele ir em cima dela e ela dá uns 3, 4 rosnadas para ele. Você fala, garoto, quero falar com você não. A decisão deveria vir do animal mais velho com um nível de energia mais baixo. Agora, se ela começa a caçar ele, tipo, ele tá solto, sem chegar perto dela, ela começa a partir para cima dele, aí a gente precisa corrigir ela. Se ela dá 4 rosnados para ele assim, e ele continua indo, a gente precisa corrigir ele. É esse feeling, é esse sentimento, é essa coisa que vocês têm que ter. Não vão ser best friends no primeiro dia, porque são energias e raças diferentes. Mas o que não dá é para a gente fazer como algumas pessoas estão fazendo. Fica um pouquinho, separa 4, 5 horas, fica um pouquinho. Não. Quanto mais vezes eles se verem, menor vai ser o interesse de ambos. Menor vai ser o medo da Shih Tzu e menor vai ser o interesse do seu cachorro. Por que no começo eu falei sobre a coleira? Se você mantém o pequenininho na coleira, caso ele fique agitado demais, você mostra para a Shih Tzu que você está protegendo ela e ela começa a se soltar mais por perceber que o pequenininho não pode encher o saco dela ou bater nela. E a mesma coisa acontece com a Shih Tzu. Se a Shih Tzu está punindo demais, enchendo o saco do pequenininho, você bota na coleira, o pequenininho começa a falar, não, meu pai está comigo nessa aí. Meu pai não gostou do comportamento dela. Essa cachorra louca está querendo me bater aqui. Meu pai já falou que não. Que eu tô aqui, eu vou te defender, meu filho. Esse é o sentimento que precisa reinar. Porque quanto mais junto eles ficarem, melhor vai ser. Informações importantes. Não pegue nenhum dos dois no colo. Evite carinhos na presença um do outro. Evite inserção de brinquedos na presença um do outro.
Porque o colo vai gerar o quê? Ciúmes e posse. Se o pequenininho começa a brincar de morder, agitar, e a sua namorada vai e bota a Shih Tzu no colo, ela vai querer bater no pequenininho, que ela vai sentir que ela cresceu, ela tá me protegendo, vou dar nele. E o pequenininho vai ficar com raiva que ela tá no nível de visão mais alto. Aí entra a questão da coleira. Porque a coleira, a gente não tá botando a coleira nos dois com a intenção de puni-los. A gente está colocando a coleira pelo simples fato que a gente quer mantê-los separados um do outro. Ou evitar excessos. Porque quando começa o pequenininho para cima e você trava a coleira, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes a intensidade dele. Depois ele fala, pô, eu não consigo ir de A a B. Eu só vou até aqui. Porque a coleira está curta. Aí depois o que ele faz? Ele desiste e relaxa. E aí ela que estava aqui em pânico, morrendo de medo, vê ele com a coleira curta, ela começa. Dá uma giradinha, uma passada, aí começa a andar pela casa, pelo cômodo, que mostra que ele não tem a capacidade de punir ela. Por que eu estou falando isso para vocês? Já teve vários casos, isso é muito importante. De eu atender famílias, até mesmo aqui eu já atendi, ontem eu atendi, que as pessoas, começou a ocorrer um pouco de desequilíbrio entre os cães. E o desequilíbrio era realmente muito causado porque a dona deixou eles se virarem do jeito que eles queriam. E aí começou a acontecer exatamente o que eu falei para vocês. Um excesso do cão mais velho em querer pegar o mais novo e um excesso da energia do mais novo de encher o saco do mais velho. E aí o que acontece? Se a gente não bota os dois no mesmo patamar de privilégio, não bota os dois iguais, quando o seu pequenininho tiver 9 meses e ele passar esse tempo todo agora, esses 6 meses sofrendo bullying da Shih Tzu, quando ele entrar na maioridade sexual com 9 meses ou com 1 ano e 3 meses, ele vai devolver a vida de bullying que ele teve. Certeza. É o que acontece hoje com muitas famílias. Muitas. E o que acaba acontecendo também, que é muito interessante. Por exemplo, o caso que eu atendi, que é de uma mulher que ela tem um Rottweiler, um cane corso, que é igual aqueles do André Marques, e um pastor belga. E o pastor belga tem 4, 5 anos. E ela falou assim, a minha cadela, a pastora não gosta mais de carinho. Já tem uns 2, 3 anos que ela não pede carinho. E a Rottweiler estava batendo na pastora. Aí eu entrei, eu e meu sócio, eu fui e botei a Rottweiler na guia e travei comigo, perto de mim. Cara, deu 32 segundos, a pastora pediu carinho para todos os 5 membros da família que estavam, como ela não pede há 2 anos. Porque ela estava oprimida. Então, essa percepção, eu estou contando essa história para vocês conseguirem identificar o comportamento da Shih Tzu em especial. Porque às vezes é curiosidade, às vezes ela é birrenta, às vezes ela não quer dividir a sua atenção com os outros, às vezes realmente é medo. E o medo dela vai ser suprido quando você manter o pequenininho na coleira. Pura e simplesmente. Entendeu? E fazer esse encontro de forma cada vez mais frequente, trazer para dormir aí os dois juntos, aquelas coisas. Porque a realidade é que eles vivam juntos, façam um programa junto com vocês. Acho que essa é a meta. Né? Então, assim, ficar um em cada casa, dividindo, fugindo, não vai dar certo, não. E assim, a expectativa real é que os primeiros 4, 5 encontros realmente sejam de muita agitação. Provavelmente. Sim, vai ser os momentos de muita agitação. E depois vai passar. Eles vão começar a perceber que não dá para eles ficarem muito virados no girai assim, porque vocês estão que vocês estão controlando demais eles, impondo limites, e eu vou falar, vamos ficar quieto mesmo? Que aí eles soltam. Qual é a sinalização importante para vocês identificarem que vocês podem soltar a coleira? O fato deles dois deitarem. A sinalização é essa, de relaxamento. Deitou, relaxou, eles estão aceitando um ao outro. E é isso. Porque o primeiro contato
Aquela loucura, né? Loucura, 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 loucura. Esse é o primeiro contato. Depois que começa a ficar mais calmo, essas coisas todas, entendeu? Então, acho que isso é importante. Eu queria pedir para vocês um favor. Eu posso tirar uma foto da gente aí, depois postar no feed? Vocês deixam? Posso. Publicar vocês? Assim, a família perfeita. Faltou só a Shih Tzu, né? Ai, faltou. Deixa eu ver se consigo com uma luz para cá. Quietinho. Eu não. Olha lá. Minha luz que tá ruim. Você é terrível. Eu acho que tá. Melhorou. Agora ficou bom. Vê se vocês aprovam. Ó. Gostei. Consegui as orelhas em pé aqui. Eu faço a edição aqui. Então, assim, isso vai ajudar muito. Como é que é o nome dele? West. West? W-E-S-T. É filho do Kardashian. Então, assim, é muito importante isso, porque isso vai ensinar esse processo com a Shih Tzu, vai ensinar muito sobre frustração, limite, associação positiva com a presença de cachorros. Então, assim, é muito legal para ele, assim, como educação. Uhum. Por quê? Por exemplo, eu acabei de fazer uma consultoria com uma aluna, ela tem uma pitbull de 9 meses, e ela tem umas dificuldades da cadela dela socializar com as pessoas por causa do excesso de energia. Ela não teve essa janela que vocês estão tendo agora com o West e o cachorro dela. Então, assim, é muito legal porque ele vai entender que se ele estiver agitado, ele vai ter que ficar preso, se ele se acalmar, ele vai ficar solto, que é o tipo de comportamento que provavelmente esse tipo de metodologia só seria utilizada com ele caso ele se tornasse muito agitado para receber as visitas quando ele tivesse uns 6, 7 meses, caso ele pulasse nas pessoas. Então, assim, você não ia precisar inserir isso agora. Isso é legal, porque você vai conseguir desensibilizar a coleira, que é usar a coleira dentro de casa sem ser só para sair. Então, ele não vai ficar tão agitado para ir para a rua. A gente já tem mais um bônus. Ele vai se adaptar com a coleira num ambiente controlado, que é dentro de casa. E aí você vai trabalhar comando nisso, quando estiver lá com a fêmea, senta, filho. Qual você já está fazendo? Deita. Patinha. Então, ele vai associar a presença da cadela a coisas boas. E, ao mesmo tempo, a cachorrinha vai ser o estímulo externo que poderia atrapalhar o treino dele. Então, eu sempre costumo falar, né? Falo para minha vida profissional e pessoal. Você pode enxergar as coisas como um copo meio cheio e um copo meio vazio. Nesse caso, vai ser uma oportunidade muito grande de você ter que se dedicar mais para educar ele nesse momento e, ao mesmo tempo, recriar situações do cotidiano que vão acontecer. E ele vai estar super, ultra, mega preparado muito antes do que todos os cães da idade dele. Que ele vai entender sobre frustração na coleira, vai entender sobre diferença de gradiente de energia, ele vai entender sobre obedecer comando na presença de outro animal, vai entender que ele não fica no colo o tempo todo, aprender a dividir a atenção, aprender a respeitar limites. Um conjunto absurdo, irado, para a fase de formação de comportamento que ele está tendo agora. Eu estou falando com vocês, estão me escutando bem? Sim. O meu microfone está sinistro, meu microfone estava no chão. Não, mas tá bem, o microfone está sinistro mesmo. Agora deve melhorar, que vai ficar mais perto. É porque, como a gente grava e depois disponibiliza para vocês no YouTube, às vezes o microfone daqui não é tão bom. Não é tão bom. Mas esse aqui é show. Então, eu digo agora outra dúvida. Eu treino ele, em casa ele responde perfeitamente. Senta, deita, caminha, fica. O aqui eu não faço muito, mas ele
quando ela subiu, ele vem. Agora, quando a gente, tipo, ele vai lá na casa dela, ou quando a gente está em outro lugar, ele simplesmente esquece que ele tem esse treinamento. É normal? Muito. Muito normal por causa da imaturidade dele. Por que é normal? Ele hipervaloriza a ida na casa dela, que ele não vai com tanta frequência. Ele só vai de fim de semana. Muita novidade, muita coisa e tal. Tem a outra cadela, tem muito estímulo externo na outra casa, né? Então, assim, é ultra mega normal, tanto pela idade, tanto pelo ambiente novo. Sugestão: leve ele em jejum para casa dela e talvez use um petisco lá mais forte, um frango cozido, uns pedacinhos de salsicha de frango que é menos ruim que a outra. O negócio, ele tem que estar em jejum, às vezes de 12 horas que vai ficar. Comida. A gente precisa do foco dele. E a coisa que realmente faz com que supere os estímulos externos é o foco alimentar. Mas o petisco tem que ser de alto valor, diferente do normal, não pode ser pedaço de ração, nada disso. E o jejum vai dar essa potencializada. Né? Assim, por exemplo, eu fiz um programa de casa com uma American Bully lá que atacava skate e bola. Depois vocês botam lá, que é muito maneiro. Não é de casa, no Google dá para ver a matéria. E eu só consegui fazer ele superar o instinto de caça dele porque eu trabalhava ele com jejum de 24 horas. Era um cachorro adulto e tal, não sei o quê. Atacava a bola, tinha que ser 3 pessoas para arrancar uma bola da boca dele, e o skate tinha que ser 3 ou 4 pessoas para arrancar. Ele tinha esse hábito. Tinha uma caça muito alta. Por quê? No caso do American Bully, a caça é um comportamento inato. O cachorro nasce com essa caça alta. É dele, né? É dele. Então, para superar uma coisa instintiva, você tem que ir em algo imprescindível, que aí é a comida. Se ele chegar lá de bucho cheio, todo mundo brincar, lamber, fazer festa nele, eu vou obedecer porra nenhuma. Tá doido? Vou falar com todo mundo, vou cheirar a casa, que ele faz xixi, vou brincar, vou pular na minha sogra, minha avó lá, parte de mãe, vou fazer não sei o quê, vou falar com o cunhado, papagaio e periquito. Agora, se ele tá restrito, aí, uma coisa interessante, vale a pena levar a caminha daí. Ter algum referencial de treino. Como você está usando a caminha aí, chegar lá, às vezes ele fica meio perdido, mas se ele tiver alguma coisa que referencie o treino, alguma similaridade da casa, pode ajudar bastante ele ficar mais focado e mais fácil de educar. Ainda bem que eu lembrei disso. Vai valer muito a pena. Vai te ajudar, assim, porque o que acontece é que tem pouquíssimo referencial, né? Você tem uma série de limites que acontecem dentro da sua casa que lá não acontece. Então, ele vai para Disney, né? Aí você não quer deixar ele subir num lugar, aí você não quer deixar ele entrar em um lugar, aí ele faz xixi em tal lugar, ele come de tal forma. Chega na casa da avó, casa de vó, velho. Ele acha que tá na Disney. Então, assim, o comparativo é desleal. Desleal, assim. Porque aí você tá se dedicando a manter uma rotina de treino mais pesada, e lá ele tá vendo só como uma referência de parque de diversões. Então, assim, é muito estímulo externo. Mas, assim, não é só você, não tá acontecendo só com você, não. Acontece com o mundo inteiro. Então, você não foi abençoado nem punido por causa disso, não. É coisa de filhote mesmo. De filhote mesmo. Você já bota a guia dentro de casa com ele? Já tá botando? Eu deixo ele de coleira. E aí, quando eu tô fazendo o treino, eu dou uma volta com ele pela casa. Tá indo bem? Não. Ele tá travando. Às vezes eu tenho que pôr comida na frente para ele ir até a comida, aí eu jogo botar na frente, ele vai. E pergunta importante. Você chegou a fazer o estágio onde você não segurava na guia? Não. Não, sim, que ele vai me seguindo arrastando a coleira? Arrastando a coleira no chão? Não, isso não. O estágio 1 é pendurar a coleira, a guia, e deixar no chão. E treinar ele solto, arrastando o conjunto todo. Eu quero que ele se acostume com a posição e o peso do conjunto.
para depois ser o conjunto estimulando e vindo atrás de você. Acho que você pulou esse estágio. Eu andaria para trás, deixaria ele arrastar a coleira 40 minutos de manhã, 40 minutos de noite. Se você tiver em home office, eu faria isso várias vezes por dia. A gente está em home office. Daqui a uns 2, 3 dias, eu seguraria na ponta da coleira e ia chamar, porque já vai estar adaptado. Teve uma vez que eu fiz isso na casa de uma cliente que ela tinha um chihuahua. O cachorro ficou 19 minutos parado, estático. Ele senta, ele trava. Aí, como estava solta, e eu e a dona dele conversando, ela tá uma veterinária muito amiga minha. Depois, deu 19 minutos, ele começou a correr pela casa inteira, tentando se desvincular da coleira, depois se acostumou. Acabou. Só que eu não quero a atenção, Murilo. Segurar a coleira. Essa atenção não vai ser benéfica agora. Porque quando a gente começa a andar com o cachorro na rua, por exemplo, primeiro passeio, basicamente a gente segue o cachorro. Porque a gente não quer ter desconforto nem referência negativa nos primeiros dias, já que o animal tem que lidar com barulho, com cheiro, com piso, com um monte de coisa que ele não está acostumado. Já teve várias vezes, quando eu comecei, que eu já seguia a ferro e fogo. Os cachorros demoravam muito a se adaptar. Saíam com medo. Porque era a informação que eu tinha. A coleira curta, não, enforcador de ferro, não. Agora não. Deixa o bichinho de boa. Vai andando. No segundo dia você já encurta mais a coleira, no terceiro dia dá de coleira curta. Basicamente é isso. E aí, se na rua ele não se tornar um potente farejador, aí eu ia te falar para tu comprar uma coleirinha daquela da Z-Dog de Batman, que tá, da Free Faro de Batman, que tá irada demais, com o peitoral de Batman. Eu entrei lá. Meu irmão, o peitoral é muito maneiro. Caraca, meu irmão, eu dei para 2 clientes meus, que é o Paco e o Bacon. Caraca, meu irmão. Porque a maioria desses peitorais de neoprene, eles são todos de neoprene. A deles tem o neoprene só aqui em cima tem regulagem. Então, assim, eu gostei muito do material. Porque o Bulldog, assim, muitos não aceitam a de pescoço, que ficam muito, que eles vomitam, né? Então, assim, geralmente, ou eu vou para esse peitoral H, que é essa coleira que tem a roupinha do Batman, geralmente ela imita esse peitoral H, ou para anti-puxão. Por exemplo, tem um que eu treinava antes da pandemia, acho que parou ano passado, que é o Frederico. Ele começou com o peitoral H, aí ele comeu o peitoral, eu fui para o anti-puxão, mas ele andava com qualquer coleira. Mas de vez em quando, se eu botasse uma de pescoço, ele gerava algum desconforto. Só que quando eu fui para a rua, com ele, os comandos estavam muito bem construídos. Ele não é farejado, ele não virou aspirador de pó na rua. Eu andava, alto, senta, ele olhava para mim, eu pagava. Cara, ele andava na rua comigo. Aí ele ficou macho, né? Ficou com 9 meses, não foi castrado. Começou a querer cheirar um pouco para fazer xixi. Aí eu só andava no meio da calçada, longe dos canteiros. Ia embora. De vez em quando eu parava para ele fazer xixi. Ele podia usar qualquer coleira, entendeu? Porque geralmente eu falo e bato muito na tecla de usar coleira de pescoço por causa dessa questão do animal comer as coisas do chão, entendeu? É só isso. Ele não tinha coleira, a gente comprou no sábado. Porque como ele também não estava saindo por causa da V10, aí a gente comprou no sábado. E aí ele tá com essa de pescocinho da Z-Dog, mais uma guia, é isso? Isso. Aí tem uma guia normal. Sim. Uma guia. Tá. E aí ele tá com essa aqui. E aí uma normalzinha pequenininha. Show. O que acontece? E ele tem um peitoral que ele ganhou. Só que também não é normal, não é... Esse é perigoso. Não é... Esse é perigoso para fugir. Tem que tomar cuidado. Só coloca, testa. Acho que não cabe nem não, que tá grande ainda, mas... Tá grande. Uma coisa importante. Essa guia, ela tem um mosquetão bem pesado. Então, assim, se você for em uma pet shop aí, tem uns peitorais que são muito vagabundos mesmo. Custa tipo R$15. Tem uma guia, um mosquetãozinho levinho e fininho. Pode comprar a guia. Porque ele vai roer a guia quando ela ficar arrastando pela casa. Ele vai morder um pouco ela. Então não precisa ser nada chique. Porque assim, você vai testar com essa. Perdigão, ele fica travadão quando deixa ele arrastar a colheira. Porque esse mosquetão, eu vi a qualidade. É um mosquetão bom, mas ele é pesado demais. É um mosquetão para cachorro grande. Então ele vai ficar andando na sala com o pescoço meio de lado, porque a guia tá muito pesada, entendeu? Vocês são da onde, Murilo?
São Paulo. São Paulo. São Paulo. Tô precisando ir aí ver minha mãe. Minha mãe mora em Embu das Artes. O canil dele é perto. O canil dele é depois de Embu. Cotia? É, Cotia. A minha mãe cria cachorro, né? Então, assim, a minha mãe foi para Embu porque a maioria dos amigos dela, criadores, moram naquela área. Cotia, Pinda, entra por não sei o quê, pela Raposa, entra da casa da minha mãe pela Raposa. Mas eu fui aí, eu gostei. Cara, eu gostei muito eu gosto de São Paulo, mas eu gostei muito da cidade que minha mãe mora. A cidade é muito tranquila. Minha mãe mora numa roça. É mais tranquilo. Uma casa gigante, paga uma merreca de aluguel. A casa é muito grande. Minha mãe paga, acho que, R$ 2.500 de aluguel. A casa da minha mãe tem cavalo, tem 30 cachorros em casa. A casa tem 3 quartos, pé direito duplo, lareira, churrasqueira, piscina, sala. A casa é muito grande, velho. Eu fiquei impressionado. Falei, é perto de São Paulo. Não é São Paulo, mas é muito próximo. É próximo, porque assim, a gente morava aqui no Rio, em Vargem Grande. A minha mãe era 40, 45 minutos para ir para qualquer lugar do Rio de Janeiro. E, tipo, quando ela estava fazendo uma peça de teatro em São Paulo, no Teatro Santander, ela saía de casa, 40 minutos ela estava no teatro. Ela falou, meu filho, vamos morar na cidade de São Paulo com meus cachorros. Se eu for arrumar uma casa do tamanho daqui, eu vou gastar R$ 10.000 de aluguel. Eu não tenho esse dinheiro. Né? Ela falou, cara, tirando a paz que ela tem lá, ela falou, ela morava numa casa muito ruim que ela pegou de primeiro, muito úmida, muito ruim, muito velha. Aí ela conseguiu ela chegou um dia em casa, estava chovendo dentro de casa, só para você ter ideia. Aí no dia seguinte ela conseguiu, se mudou, no mês seguinte, né? Uns meses depois. Pô, tô muito satisfeito, assim, eu gosto muito daí. Eu tô querendo montar algum evento presencial aí, porque eu tenho muito aluno daí de São Paulo. Aqui, né? Legal. Muita gente. Continue nas dúvidas aí, pra gente ir abordando. Eu treino ele só com comida. Eu treino, como ele come às 10, à tarde e à noite. Umas 8 da noite, que seria a hora que eu chegaria do trabalho. E eu treino ele só com ração. Raramente ele come um petisco. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Na sua namorada, petisco, frango cozido. Tá. Ou doguitos linguicinha. Tá. Lá tem que ser tipo master. Ficar. Dá atenção ali. Você usar a ração para treinar ele, tá tudo certo. Você usar o horário da alimentação, tá maravilhoso. Só que como a gente está tendo dificuldade de foco lá, esse primeiro momento vai ser interessante usar lá. Não quero que você... A gente insere geralmente petiscos para animais com pouco apetite. Entendeu? E porque às vezes, para alguns cães, a gente marcar um comportamento, marcar um senta, marcar um deita e dar um pedaço de ração, o animal fica... Às vezes demora muito para a gente poder repetir. Mas se você está conseguindo fazer isso tudo que você está falando dessa forma, fica nessa. Muda não. Tá. Tudo que o animal tem disponibilidade demais, ele banaliza. Então, assim, se ele não tiver disponibilidade demais ao petisco, ele vai sempre hipervalorizar o petisco absurdamente. Isso vai te ajudar bastante. Entendeu? Diga, aquela briga de cachorro dormir no quarto. Ele dorme no pé da cama, na parte de trás. É necessário eu pôr ele na sala? No chão ou em cima da cama? No chão. Então, só te explicar por que eu sou dessa batalha. Eu sempre falo que a gente não pode oferecer uma rotina que a gente não pode cumprir. Uhum. Tá? Ele vai crescer. E vai ter dias que você vai querer ter relações sexuais com a sua namorada. E na hora que você botar ele pra fora, ele vai fazer o quê? Vai esmurrar a sua porta. Esse é um problema. Vai ter momentos que vocês vão viajar. E que ele não vai poder ir junto. E aí, quando ele for dormir sozinho com uma outra pessoa que talvez não coloque ele dentro do quarto, o que vai acontecer com ele? Sofrer. Vai ter dias que você vai estar na rua e você vai voltar para dormir na casa dela. E não vai passar para pegar ele. Ele vai ficar sozinho aí. O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer. Isso são coisas corriqueiras do dia a dia que acontecem. E assim, quanto mais o animal tem proximidade com o dono, mais apegado, territorialista e protetor ele fica. Involuntariamente. Então, assim, por exemplo, a minha cadela, ela dorme separada desde o dia que ela chegou aqui. De vez em quando ela ainda faz um territorialismo, ainda mais agora na quarentena, com barulho lá fora. Mas é muito pouco comparado aos outros modelos da raça dela que eu já atendi aqui, que dormem juntos e são insuportáveis. Então,
o pensamento que tem que ter acaba sendo um pouco mais egoísta para você, entendeu? E assim, eu falo porque as pessoas me chamam quando dá merda. E geralmente os cachorros que mordem donos, que não aceitam outros cães na rua, que não aceitam visitas, que sofrem de ansiedade de separação, que têm dificuldade para comer, todos eles dormem junto com o dono. E o processo para retirada, ele é razoavelmente simples. É você separar ele de vocês 3, 4 episódios por dia de 1 hora, sempre com um brinquedinho para ele poder se distrair, para também a gente conseguir recriar a rotina de vocês que vai ser depois da pandemia, né? E aí ele vai chorar, vai sofrer, vai fazer um monte de coisa, mas está tudo bem, não vai acontecer nada. E aí ele vai começar a se adaptar a ficar no outro cômodo com a porta fechada, o que é extremamente importante para ele. E aí depois de 4, 5 dias você fazendo isso, você realmente consegue botar ele para fora do seu quarto. Você vai dormir tipo 8h30, 9 horas da noite. Você deixa ele na cozinha de porta fechada. Ele vai chorar um pouquinho, vai dormir. Depois de 3 dias ele não chora mais. Mas, entretanto, contudo, todavia, isso é minha opinião, baseado na vida que eu tive. Se ele começar a incomodar, se ele começar a desenvolver esses comportamentos, a gente pode agir dessa forma para tirar depois? Pode. Mas entenda que é um comportamento mais egoísta de vocês e preocupado com o que vocês querem do que realmente o animal precisa. Essa é a grande realidade. A minha cadela, hoje, ela fica com a gente o dia todo que a gente está dentro de casa, né? Agora, na pandemia, eu estou tentando, pelo menos uns 3 episódios, separá-la um pouco da gente, deixá-la na cozinha, deixá-la na varanda, para poder eu recriar a minha rotina de saída. Ela é extremamente carente, mas muita coisa. Me lambe o tempo todo, não sei o quê. Só que, quando eu vou dormir, tá tão condicionado já isso, que eu pego o controle da televisão, quando eu aperto o controle para desligar, ela levanta, vai para a cozinha, entra na caixinha de transporte dela e dorme a noite toda. E ela não sofre por causa disso, entendeu? Porque ela sofreu 3 dias e nunca mais ela sofre. Ela não fica esmurrando a porta para vir para a sala, ela não faz nada disso. Ela entra na casinha dela de transporte e dorme. E tá bom, entendeu? Então, assim, você só tem que só avaliar se realmente isso é uma coisa tão importante para vocês, se vale a pena correr o risco dele desenvolver esses comportamentos mais próximos, entendeu? Essa sempre é muita pergunta. Chinelo. O nosso, ele não pega mais. Ele pegava no começo, agora acho que ele brigava com ele e tal, e agora ele não pega mais. Só que uns amigos nossos que vêm aqui e tal, ele leva para a caminha. Isso tem algum motivo? O chinelo. O nosso, ele nem liga. Pode ficar o dia inteiro aqui fora. Agora chega outra pessoa. Ele quer chamar atenção. Ele quer brincar, ele quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção, ele quer, tipo, de alguma forma pegar alguma coisa da pessoa, entendeu? E é normal, assim. Não é nada que a gente tem que se preocupar não, entendeu? Uhum. E aí? E o deita dele, normalmente na aula você até fala que os cachorros deitam e normalmente cruza a partinha de trás ali, né? Tipo, eles ficam meio jogadão. Ele deita tipo, sabe, com as unhas cravadas assim no chão? As duas patas assim. O correto é esse. Pés paralelos. Esse é o correto. Quando ele joga a pata de lado, é porque a gente está realmente, pelo hábito de fazer o morto, ele começa a botar uma patinha de lado debaixo da perna. Aquele deitar espatifado para trás não é bom para as articulações do cão. O animal realmente tem que deitar com as patinhas paralelas. Tipo uma flexão das patas traseiras. É isso. Esse é o ideal. Que isso fica muito difícil fazer o morto. Mas aí é treino, tipo, de você pegar, usar a mão para tombar ele, você faz 1, 2, 3, daqui a pouco ele já deita e bota a pata assim, porque ele já sabe que vai vir alguma coisa depois. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando você começar a encostar a mão nele, morto, empurrar, ele vai meio torto, meio sem jeito, pum. Aí ele começa a entregar esse comportamento que a gente fala de botar a pata cruzada por baixo, entendeu? E aí começa a funcionar super bem. Entendi.
Porque fica mais difícil, eu também nem faço muito morto, porque eu tenho que normalmente virar ele com as duas mãos, é um trabalho... É como eu falei, até botaram hoje uma dúvida na plataforma sobre isso, funcionalidade. Cara, funcionalidade não tem. É mimo. Igual patinha. Deixa eu ter funcionalidade da patinha. Não tem. É mimo, mas assim, o senta, o deita, o caminha e o fica, eles são de suma importância. Ah, Perdigão, não quero fazer, não. Não faça. Não vai te fazer diferença, não. É porque as pessoas gostam, às vezes, assim. O meu curso, eu acho que é um dos cursos online que tem menos firula. Porque todo mundo tem curso dos meus colegas que passa cachorro no meio da perna, pula no cima das costas. Não é minha linha de trabalho, sabe? Mas meus amigos têm. Né? Por exemplo, durante essa pandemia, tem um monte de profissional fazendo live para falar de comandinho, brincadeirinha dentro de casa. Ninguém está falando sobre a preocupação do animal ter que passar momentos separados do dono. As pessoas estão só falando de vamos ensinar isso, vamos aproveitar para educar o cachorro. Tá, e aí? Você vai voltar a trabalhar, você está passando o dia inteiro deitado, trabalhando com o seu cachorro no seu colo ou no seu pé. Você vai voltar a trabalhar, você acha que ele vai aceitar bem? Não. Eu falei no primeiro dia de quarentena que a minha maior preocupação, eu comecei a fazer live sobre isso por causa disso. Eu não estava nem com previsão de lançar o meu filho cão agora. Depois que rolou a ideia da gente regravar os vídeos, a gente dar essa condição de consultoria online, 2 consultorias que não tinha, tal. E aí, eu comecei a fazer as lives e as pessoas estavam em Nárnia. E eu falei com meus mentorados, Deus abençoe, eu falei assim, olha, só espera, o telefone vai tocar. Aí eles, não tá tocando, não tá tocando. Semana passada teve aula. Perdigão, marquei 5 consultorias para a semana que vem. Marquei 4 consultorias para hoje, porque os problemas estão acontecendo. Eu estou indo na casa de gente idosa, que está desesperado. As pessoas estão desesperadas. Pô, vocês, eu acho que vocês já são aqui o 25º. 25ª consultoria online da turma 10. Dos 25, 19 estão com o problema do cachorro não ficar bem sozinho. São pessoas que não se inscreveram no curso por causa disso, mas que, com a pandemia, os cachorros não estão admitindo não ser o centro das atenções. Então, assim, o que eu cantei a pedra está acontecendo direto comigo. Hoje eu vou... É isso, acho que abordamos tudo. Acho que sim. Estava tentando lembrar se tinha mais alguma coisa. Não, mas se tiver também, pode mandar no Facebook, no grupo do curso, pode mandar em tudo quanto é lugar. Que vai, tudo conflui para mim. Tudo conflui para mim. Prazer imenso conhecer vocês. Uma última dúvida. Pode falar. Só eu faço o treino dele. Normalmente ela não faz. Ela só faz quando eu estou muito atarefado. Isso vai muda fazer alguma coisa? Dela. Tá. Ela deveria fazer também. Tá. Educação é assim mesmo. Para ela poder ter uma voz ativa com ele, seria muito interessante que fizesse. E você com a cadela dela e vice-versa. Tá. Tem que fazer, senão não tem. Senão não... A cadela dela é meio... não jogada, eu digo, mas tipo, ela tem comida o dia inteiro, sabe? Ela não tem um mínimo de treinamento, sim. Isso... Por quê? Então, porque a gente nunca fez. Aí depois dele, ele tentou com ela. Aí ela vendo que ele tava obedecendo os comandos, ela fez. Aí ela sentou rapidinho porque ela viu que ele tava sentando. Aí fez ela andar, ela andou rapidinho porque viu que ele tava fazendo. Ele só não podia chegar perto dela. Porque ela tremia toda e acho também, não sei, porque ela entrou no cio na semana que ele chegou. Então ela queria distância total dele, ela só ia no canto, ficava moadinha no canto, deitada. E a gente nunca tentou. Agora que com ele tá funcionando, a gente vai começar a fazer com ela. Eu acho que ela, como só tem 7 meses, talvez... É muito legal você fazer, porque assim, contra fatos não há argumentos. Quando o cachorro começa a ficar melhor, tudo que eu falo é realmente pro bem do cachorro e da família. Então, na sua casa lá, você vai começar a fazer, aí todo mundo fala, pô, mas quando o Ash foi para lá, não, pô, mas o Ash é muito equilibradinho. O Ash é muito bonzinho. O Ash é muito... Nossa, caraca. O Ash é demais. Adoramos o Ash. O Ash é isso, o Ash é aquilo. Então, assim, é bem legal. Assim, eu gosto porque você consegue convencer pela melhora do comportamento. Entendeu? Então, assim, coloque em prática. Aproveite que vocês tenham acesso ao conteúdo durante um ano e coloque em prática de acordo com a sua realidade com ela. Então, tudo bem. Pode ser que o Murilo queira um cachorro muito mais... Vocês estejam mais focados o Murilo esteja mais focado em deixar o Ash mais educado possível e você queira só entender a alimentação por questões de saúde, alguns limites de comportamento, um xixi e cocô no lugar certo, o cachorro andar bem na coleira
razoavelmente bem, tá tudo bem. Só entenda que o benefício é de vocês e do cão. E que vale a pena, entendeu? É isso que a gente quer dizer. Que vale a pena fazer isso. Tá bom? Tá bom. Prazer imenso conhecer vocês, viu, Prazer, pessoalmente. viu? Nos vemos na nossa próxima consultoria. Uma pergunta importante. Vocês se incomodam de eu usar a parte dessa nossa aula para divulgar no Instagram? Não, Imagina. nenhuma. Pode usar. Libera. Tá bom, obrigado demais. Vocês vão receber o link, se vocês quiserem ver de novo. O Jefferson vai mandar, a gente joga para o YouTube essa aula, para poder desalvar aqui do Zoom, para abrir espaço, e aí vocês vão ter acesso ao material. Tá bom? Beleza, perdiga. Obrigado, viu? Valeu, Prazer hein? imenso. Obrigadão. Tchau. Tchau.